O Corinthians pagou agora à tarde o transfer ban relacionado ao Félix Torres. O Corinthians depositou na conta do Santos Laguna 41,6 milhões de reais. Esse é o valor exato. A gente estava até trabalhando hoje com acho que desde ontem, né, com uma notícia com uma informação do GE, que o Corinthians tinha ganhado um desconto e por isso pagaria 33 milhões e alguma coisa, não é? Não foi isso que eu apurei, tá, gente? Respeitando aí a apuração dos colegas, depois o presidente do Corinthians pode falar isso publicamente, mas respeitando aí a informação do Globo Esporte, a informação que eu tenho é que o Corinthians pagou 35 milhões da dívida e mais impostos, encargos, enfim, e o valor total 41 milhões e 600 mil reais. Esse foi o valor que o Corinthians pagou ao Santos Laguna pela dívida que tinha, né, que estava, inclusive, essa dívida registrada na FIFA, né, referente à compra, né, do zagueiro Félix Torres. Foi uma das bombas que o Augusto Melo, né, presidente empichado do Corinthians, deixou de herança, entre tantas dívidas, né, deixou essa de herança aí para o presidente hoje, Osmar Stabile. No final da tarde, né, nem tanto no final, acho que às 17 horas, quando eu soltei o blend, né, com a informação que o transfer ban estava pago, e agora, né, no finalzinho aí, no início da noite, o Santos Laguna retornou ao Corinthians, enfim, tá tudo certo, aquela coisa toda, devolveu a documentação, né. E Samir, paga como? Com que valor? O Corinthians pagou o transfer ban com o valor da LFU, que é o valor que o Corinthians recebeu de 70 milhões de reais dos direitos, né, de televisão, das cotas, né, de televisão. O Corinthians recebeu 70 milhões, dos 70 milhões pegou 41 milhões e 600 mil, né, essa parte pegou e pagou o Santos Laguna. Então, gente, resumindo, olha o que a diretoria do Corinthians fez, e eu tenho que dar parabéns para o presidente Osmar Stabile. O Corinthians pagou nessa semana Matias Rojas, 41 milhões, que eu trouxe com exclusividade no sábado. O Corinthians tinha pagado a primeira parcela e pagaria e quitaria na segunda. O Corinthians pagou 7,2 milhões na CBF, na CNRD, e o Corinthians pagou 41,6 milhões de de Félix Torres ao Santos Laguna. E derruba agora, está esperando o Santos Laguna notificar lá, né, a FIFA, né, para que o transfer ban da FIFA seja derrubado. Pode ser até amanhã já. E tem mais, viu, gente, que eu quero falar. O Corinthians pagou tudo isso com metade da premiação da Copa do Brasil presa na caixa. E sem fazer empréstimo. Deixa eu falar um pouco de negociações. Conversei com uma pessoa importante hoje no Corinthians sobre o Mandaca. O Corinthians foi lá, entrou em contato com o Mandaca. Outra informação que eu trouxe para vocês em primeira mão. Falou com o Juventude, e o Juventude está pedindo 17 milhões de reais no Mandaca. Só que o Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Mandaca. O Mandaca é um jogador voluntarioso, que tem bom passe, bom na marcação, é alto, tudo que um volante precisa. Não é perfeito, claro. Nós estamos falando de 17 milhões, só que o Corinthians tem 40%, então nós estamos falando de 9 alguma coisa, quase 10 milhões, que o Corinthians teria que dar ao Juventude. Qual é a ideia do Corinthians? Que o Corinthians, eu nem sei se fez, mas se não fez vai fazer, ficou meio no ar assim, o que eu entendi na conversa, é que o Corinthians deve propor, ou já até propôs, repito, ao Juventude, o Juventude ficar com uma porcentagem do Mandaca e o Corinthians pagar menos ainda desses 10 milhões. Lembrando, o Corinthians tem 40%. Em vez do Corinthians ficar com 100% do jogador, o Corinthians deixa o Juventude com 20% ou 30%, paga uma merreca e vai ser importante para o Juventude, porque depois, se o Mandaca for vendido pelo Corinthians, o Juventude vai ter 20% ou 30% do jogador. Eu acho uma boa contratação o Mandaca. E outra, eu posso estar errado, mas eu acho que eu já provei não estar errado com o Mandaca. Os mais antigos do canal, lembra que eu falava que quando o Duqueiroz era titular do Corinthians, eu falava, o Mandaca é melhor que esse Duqueiroz aí. O pessoal achava que eu era louco. O Duqueiroz sumiu. O Mandaca, o Vasco quer, o Botafogo quer, o Santos quer, o Red Bull Bragantino. E eu falei isso ontem aqui no canal.
Se o Red Bull Bragantino quer, meu amigo, contrata, porque esses caras não são bobos. Quantos caras o Red Bull Bragantino pegou que não valiam nada e valorizaram? Claudinho, Arthur, lembra? O Arthur do Palmeiras? Claudinho, Arthur, até o Jojo agora, recentemente. Mas quem? Ontem eu citei outros lá. Jogadores que eles contratam, você não dá nada pelos atletas. Ninguém quer. Daqui a pouco, pá, o cara estoura. O Lucas Evangelista. O Lucas Evangelista foi revelado pelo São Paulo. O Elinho. E eles vendem bem depois. Eu acho que é uma boa contratação, tá? E os moldes que o Corinthians está tentando, eu acho que é muito criativo, velho. Né? E é o Marcelo Paz. O Marcelo Paz que está nessa negociação com o Juventude. E eu até ouvi de uma pessoa hoje que me disse o seguinte: Samir, agora vamos ver o Marcelo Paz, né? Vamos ver a habilidade dele. A ideia é essa aqui. O projeto que a gente tem é esse. O Marcelo Paz ia levar, acho que já até levou já, por isso que eu tô falando ia ou não ia, ou já levou, porque eu peguei essa informação, era hoje no início da tarde, tá, gente? Depois do almoço com a Fiel. Então, talvez a proposta já até aconteceu. E eu acho que o Mandaca é um nome interessante, tá bom? Claro que o Corinthians vai precisar de um nome de peso? Vai. O Dorival Júnior quer muito. Eu acredito que ele quer muito. Acredito não, ele quer um meio armador. Mandaca, Dieguinho. Eu acho que o Corinthians vai contratar. Eu vou dar o número de reforços que o Corinthians vai contratar. 6. Pelo menos é o que pediu o Dorival Júnior. Laterais, volantes, ou volante, 1 ou 2, meia e 2 atacantes. E 2 de beirada. Dorival quer 2 de beirada, de velocidade. Porque ele quer mudar um pouco a maneira do Corinthians jogar. O Corinthians, às vezes, é muito previsível. Né? Não é que é muito previsível. O Dorival ele tem 4 ou 5 variedades assim, em questão de tática, né? Variação tática. São umas 4 ou 5 variações táticas que o Dorival tem no jogo. Só que, às vezes, por exemplo, ele tem que fazer a saidinha de 3, ele não pode fazer a saída com linha de 4, porque ele não tem os jogadores de beirada lá na frente, que são chamados de extremos hoje. Então, agora com o Transferban pago, o Corinthians vai buscar 6 reforços no mercado da bola. 6. Um já está aí, que é o Gabriel Paulista, que faz exames nesta sexta-feira no CT Joaquim Grava. Se passar nos exames, eu acho que vai passar porque ele estava jogando, apesar que no Corinthians todo mundo falou para mim, não crava não. Eu fiz questão de trazer isso para vocês ontem, conversei com pessoas hoje, falaram, Samir, não crava não, porque é um cara de 35 anos, já teve lesões, quanto mais velho, mais lesão muscular vem, então a gente tem que esperar um pouco em relação ao Gabriel Paulista, mas ele vai ser, tem tudo, né, para ser um dos reforços, né, do Corinthians agora, né, na temporada 2026. Então o Corinthians está aí em busca de jogadores. Laterais estão sendo oferecidos e amanhã eu creio que eu consigo trazer algum nome para vocês de jogadores que estão sendo oferecidos e avaliados pelo Corinthians. É que eu filtro bastante também, porque as pessoas acham que não, né? Eu dou bastante nome, que nem o mandar que eu dei, todo mundo já confirmou, já agradeci aí, Fabiane, já agradeci todo mundo que deu crédito, né, do Mandaca, né? Aliás, o time do Povo também soltou essa informação. Enfim, as informações. Tropinha, Stabile tá trabalhando, deixa os homens trabalhar. Essas foram as informações aí com o Samir Carvalho. Muito obrigado por ficar até o fim. Não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele likezão aí pra gente. Valeu!